Deus, mais espiritual que os jovens. Então me dispus a ir lá. E mais pessoas começaram a vir, falando assim: meu Deus, vai matar. E eu estava correndo atrás do homem, e eu comecei a orar, mas comecei a orar alto: em nome de Jesus Cristo, eu te repreendo, para em nome de Jesus. E ele parou, só que agora não mais para a mulher. Ele voltou-se para mim com o facão na mão. E eu comecei até agora um pensamento dúbio: se eu correr aquela situação, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Eu falei: e agora? Daí ele estava vindo, eu falei assim: tem que pensar rápido agora, porque eu tenho pouco tempo de vida. Eu corro o risco de morrer no Brasil. Passou na guerra, não morreu, minha mãe no Brasil. E o homem foi vindo. E quando ele chegou aqui dentro de mim, levantou o facão para atirar em mim. Eu dei um grito e me joguei no chão. Ele me jogou no chão, como diz assim: me jogou no chão. E aí o homem também caiu. E aí eu olhei assim, eu chamei uma pessoa: vem, aí vieram as pessoas, tiraram o facão, pegaram nas mãos dele assim para trás. Tinha mais pessoas de igreja, de outras igrejas quadrangular. Começou a falar: é demônio. Eu já fiquei meio assim, nossa, comecei a tremer. Fui muito doido nessa hora. E aí o pessoal orou para aquele homem, expulsou o demônio desse homem. Mas tem demônio, né? Você acredita em demônio? Eu acredito. Expulsou o demônio desse homem ali, e o homem ficou lá. E aí eu não quis nem saber o nome dele. Fiquei longe desse homem. Isso foi em 98. 2004 teve um congresso do Ministério Casados para Sempre, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Lá eu fui lá, e tinha 3.000 casais, e um dos casais ia dar o testemunho. E lá o homem subiu lá no culto e falou assim: irmãos, meu casamento tinha acabado no ano 98. 98 eu traí a minha mulher com outra mulher. E no sábado de manhã, quando cheguei em casa, a mulher pegou toda a roupa e jogou na rua. E eu falei: vou matar essa mulher. Peguei num facão e ela saiu na rua. E eu comecei a tirar o facão e ela foi correndo, comecei a tirar o facão. E eu comecei a pensar: meu Deus, essa mulher conhece há muito tempo. E eu falei assim: o homem, meu Deus, mudou demais, meu Deus, como é que pode? E ele falou assim: olha, e eu comecei a correr, e de repente comecei a ver, atrás de mim tinha um português negro. E ele estava vindo com as mãos levantadas. Eu falei: então tá, vai morrer você mesmo. E aí ele falou: eu só sei o que aconteceu. De repente eu caí, e eu soube que tinha um monte de gente ao redor de mim, que orou por mim. E naquele dia eu recebi Jesus, e eu não mais me separei da minha mulher, fui salvo por Jesus. Como é que Deus faz, hein? Eu fui lá tremendo assim, achei que eu era o espiritual, mas na hora o bicho tinha que pegar, eu saí correndo lá. Mas veja só, o que Deus fez? De repente, talvez o que fez diferença não foi o fato de eu chegar lá para aquele homem, talvez não foi isso. Talvez pode ter dito assim: olha, jovens, nós não viemos aqui só para ser um de boia. Há uma citação aqui, a Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 12, versículos 20 e 21: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Muitos cristãos não fazem o mal, mas também não fazem o bem. Parar de fazer o mal não quer dizer que o mal vai acabar, o mal vai continuar, porque você não está fazendo o bem. Paulo falou várias vezes lá no livro de Colossenses e no livro de Efésios: aquele que roubava, não roube mais, vírgula, antes trabalhe. Se roubava e para de roubar, mas não trabalha, vai ficar cobiçando coisa dos outros, vai trabalhar. Aquele que mentia, não minta mais, vírgula, antes fale a verdade. Se a pessoa mentia e parou de mentir, não fala a verdade, continua mentiroso. O mal só se acaba quando se faz o bem. Quantas vezes Deus já nos colocou numa situação que você tem que fazer o bem? Quantas vezes você se colocou numa situação que você fala assim: Deus, se eu estou vendo isso, será que eu não faço parte da solução do problema? Do ponto de vista de Jessé, Davi era um office boy. Jessé, o pai de Davi, mandou o filho e falou assim: vai lá ser office boy, vai lá levar comida para os irmãos. Do ponto de vista de Eliabe, irmão de Davi, Davi era um bad boy. Um menino que foi lá apenas para
veio para se divertir com o que os outros estavam fazendo. Do ponto de vista de Saul, Davi era um novato, não podia fazer nada naquele lugar, não tinha capacidade para fazer alguma coisa. Do ponto de vista de Golias, Davi era um menino maluco, ele estava enfrentando o que ele não sabia, ia rolar a cabeça dele facinho. Porém, do ponto de vista de Abner, o comandante do exército de Saul, Davi era um anônimo. São essas pessoas que podem fazer diferença. Do ponto de vista de Davi, pouco importava quem ele era, importava ver o desafio tremendo que estava diante dele, e em Deus que é muito maior do que o gigante. Davi percebeu: está aqui uma chance para glorificar a Deus, está aqui uma chance para conhecer a Deus. Muitas vezes Deus quer se mostrar na tua vida, sabe como? Apresentando desafios na tua vida. Muitas vezes Deus coloca na tua vida, Ele quer se mostrar, se revelar para você de uma outra forma, mas Ele às vezes passa para nós alguns desafios, e você fala: não é comigo, e você perdeu a chance de ver que Deus, a quem nós servimos, é um Deus vivo. Nosso Deus não é morto, nosso Deus é vivo, Ele é vivo e atuante ainda hoje. Essa igreja que eu falei há pouco tempo, que me apoiava, no ano 2000, eu fiz cirurgia. Vocês sabem que eu passei no exército, então acionei uma mina, quebrou minha perna, e o médico ortopedista olhou assim e falou: quando você fica de pé, fica mais ou menos assim, isso vai fazer mal para a tua coluna, você tem que fazer cirurgia para endireitar a sua altura. E eu aceitei o conselho dele. A igreja tirou uma oferta, alguns irmãos deram uma oferta, lá eu fui para a cirurgia. Antes de entrar na cirurgia, eu falei: eu quero orar. Eu nunca apaguei, então esse negócio de apagar pode ser que não volta, então eu quero orar para garantir que eu vou voltar. Aí eu orei, aí então apaguei lá, me deram a injeção, apaguei e fizeram a cirurgia. 2 dias depois voltei para casa, e o peito ficou inchando, a perna foi inchando. Voltei para o hospital, falaram assim: olha, vamos abrir a ferida. Quando abriram, tinha gases dentro da ferida. Aí eu tive infecção óssea, cortaram meu osso da perna, e eu fiquei com 3 centímetros a menos na perna. Eu falei: quem mandou fazer essa cirurgia? Quem mandou? Eu estava bem, quem mandou fazer um negócio desse? No dia que eu recebi essa notícia, o tesoureiro da igreja foi lá em casa e falou assim: olha, a igreja, tempo que você ficou no hospital, a igreja trocou de pastor. O pastor novo que veio não te conhece. Então, já que você não é japonês e também não é da nossa denominação, a igreja está apenas te apoiando, então a igreja não vai mais te apoiar. Eu trouxe um cheque aqui para você, é a última oferta da igreja para você. Falei: por exemplo, notícia ruim chega todo o mesmo dia. Chega uma, chega outra, só para controlar a gente. E agora fazer o quê? E fiquei lá pensando: mas quem mandou? Foi aquele médico. Já comecei a criar um ódio com aquele médico já. Ele é o culpado. Fiquei uma semana sozinho lá em casa, andando de mulher de um lugar para outro. Amigos, que amigos? Os amigos trabalham, os amigos estão trabalhando nessa hora. Leva para um: olha, agora eu não posso te atender porque eu estou trabalhando. Meu Deus, ficava à noite sozinho lá, 1 semana, 2 semanas, e eu fiquei angustiado. Mas numa manhã, o telefone, eu estava orando, o telefone tocou. Terminei de orar, atendi o telefone, era uma senhora, uma médica de São Paulo. A médica falou assim: olha, eu acabei de ler o teu livro. Liguei para a editora, perguntei quem era você, queria saber onde você estava, então eu queria ver onde você está. Eu aqui em Curitiba. Como é que você está? Falei: já comecei a contar tudo. Já que os amigos não vêm, quem atendeu, então você vai ouvir tudo agora. Contei tudo, já contava para aquela mulher. Ela falou assim: eu sou médico, eu quero te ajudar. Me dá o seu número da conta. Quem que ajuda você? Eu falei: não tem ninguém. Então procura uma enfermeira, eu vou pagar para essa enfermeira. Alguém da tua roupa? Ninguém. Então procura uma diarista, eu vou pagar para essa diarista. Eu falei: nossa, Deus é tão rápido assim, né? Se notícia ruim chega também assim no mesmo dia, coisa boa também está chegando no mesmo dia. E aí a mulher falou tudo, anotei. Então, durante 6 meses, essa médica mandava remédio lá de São Paulo. Eu gastava mais ou menos R$157 por semana de medicamento. E essa mulher mandou dinheiro toda semana.
pagou uma enfermeira que ficava todo dia lá em casa cuidando de mim, e pagou ainda uma diarista para limpar a casa, passar a roupa, fazer comida, estar comigo ali. Quando eu saí daquele estado, eu falei, eu quero conhecer a senhora. Ela falou, eu também quero te conhecer. Fui lá em São Paulo, desci lá do metrô. Quando eu vi a mulher, os filhos dela me abraçaram, eu moro lá em Pinheiros. Fui lá na casa dele, um casarão enorme. E eu falei, graças a Deus. Olha, Deus usou a tua vida, irmã. Falou, não me chama de irmã, não sou tua irmã. Como assim? Você não vai na igreja? Não, não vou na igreja. Você não é de igreja? Não. Mas Deus usou você. Falou, não vem com essa história. Não vem com essa história que Deus me usou. Esse negócio aqui, só porque eu te ajudei, você está achando que Deus me usou? Eu não acredito em Deus, como Ele vai me usar? Eu falei, tem algumas coisas que Deus falou na Bíblia, eu não posso falar agora para a senhora. Mas Deus usou algumas coisas lá na Bíblia que se eu falar, a senhora vai me falar mal. Eu falei, o quê? Eu falei, Deus usou uma mula uma vez. Você me chamar de mula? Eu falei, não estou. É que, como a senhora não acredita, então Deus usou uma mula para fazer entender um ser com homem sobre algumas coisas. Olha lá, vamos parar essa história de Deus, de igreja. Eu só quero conhecer você. Fiquei lá no final de semana e ela já falou para os filhos. Eu ouvi ela falando, cuidado com ele de igreja. Ele veio aqui, vai querer já falar de você de igreja assim. Não, só pergunta como é que é lá em Angola, guerra, essa história toda. E igreja nem fala mais sobre essas coisas. Nem toca nesse assunto. Nem de Deus, nem de igreja. Nem fala que vai. Se ele quiser na igreja, leva uma, deixa na porta e não entra na igreja. Meu Deus, como é que pode? Pois é, nosso Deus faz coisas que nós como homem não entendemos. Interessante que nós só vimos o que Deus fez quando você olha para trás. Você não vê na frente, ei, Deus está usando, olhando na frente, daqui a 2 dias lá pela frente, você não vê, você olha para trás assim, ei, Deus, foi Deus mesmo que fez. Enquanto você está vivendo aquela situação, você não consegue ver Deus, mas depois que passa, dá uma olhada no retrovisor, Deus estava lá, Deus fez as coisas. E assim aconteceu com Davi. Davi, ele viu aquele problema e ele viu que ele podia fazer parte da solução. Pastores e líderes e crentes, em geral, os tempos pós-modernos têm diante de si alguns desafios realmente grandes. Estamos aqui, hoje, reunidos nessa igreja, porque vemos a nós próprios como parte da solução do problema. Quais são realmente os grandes problemas que a igreja enfrenta hoje? Problemas éticos, problemas morais. Quais são os problemas que a igreja enfrenta aqui na cidade de Campo Mourão, aqui em Curitiba, no mundo? Alguns problemas talvez não vamos ter que agir concretamente, mas alguns talvez não vamos ter que orar, buscar a Deus, buscar ao Senhor. Quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Faça tudo para o Senhor, glorie-se no Senhor, busque a glória do Senhor. Em segundo lugar, a qualidade de pessoa extraordinária ela vê Deus em meio às dificuldades que estão ao seu redor. Vê Deus no meio das dificuldades. Quantas vezes quando eu evangelizo uma pessoa, se a pessoa for muito fácil de evangelizar, eu não aceito. Eu nem evangelizo essa pessoa. Esse aqui não vai ficar firme, não. Quando a pessoa é difícil, esse aí sim. Esse aí, na hora de se converter, vai ser para valer mesmo. Agora que ele começa a falar assim, eu quero mesmo, eu quero Deus, eu quero Jesus. Esse aí, uma semana vai ficar na igreja, vai embora, não vai voltar nunca mais. Agora aquele vai perguntar, mas por quê? Magnífico mesmo, me explica isso aí, não estou entendendo. Esse aí sim, quando ele entender, acabou, está na mão de Deus, e Deus vai fazer essa pessoa. Como nós podemos ver Deus no meio de muitas dificuldades? Quando a gente vê dificuldade, quando as pessoas viram Golias, para todo aquele exército de Israel, era um homem forte que podia matar alguém. Mas quando ele afrontou os exércitos de Deus, Davi falou assim, esse homem agora mexeu com Deus. Então eu vou afrontar este homem em nome do Senhor. Davi não foi com as suas forças. A preocupação de Jessé era com sua família. Por isso mandou o seu filho Davi para ver os irmãos. A preocupação de Eliabe, o irmão mais velho de Davi, era com a sua carreira. Tem gente hoje preocupada com a sua família. Não é errado, faça isso.